E vem conferir a crítica do filme Um Completo Desconhecido. E eu finalmente consegui assistir o filme Um Completo Desconhecido, o penúltimo vídeo aqui do canal que envolve os filmes indicados à melhor categoria do Oscar de 2025. Eu sei que o Oscar já foi, mas mesmo assim eu precisava fazer aqui no canal a crítica de todos os filmes que estão indicados a melhor filme do ano. E bom, esse filme vai contar a carreira do Bob Dylan, não a carreira inteira, um ponto específico da sua carreira. Esse filme ele me gerava muito medo, não por quem está envolvido, porque quem está envolvido eu gosto muito. Edward Norton, Timothée Chalamet, James Mangold, você também tem Ellen Fanning, você tem um elenco muito bom e um diretor, como eu mencionei, o James Mangold, que eu gosto bastante. Então a partir daí, eu tinha uma grande expectativa por esse elenco. O que me dá medo é um filme de biografia, porque para mim filmes de biografia, hoje em dia, eles são mais chapa branca e mais fazem para tentar consertar ou passar um pano com coisas que o artista fez ou que alguém vivo fez como familiar, do que realmente contar a história da pessoa. Então isso gerou um medo, apesar do elenco e do diretor que eu gosto bastante. E pra mim, Um Completo Desconhecido é uma grata surpresa no meio de tantos filmes ruins de biografia que vem nos últimos anos. Eu gostei muito, primeiro, pela escolha de como eles resolveram contar a história do Bob Dylan. Porque, de novo, esses artistas, esses atores, que normalmente são as pessoas que querem fazer uma biografia sobre, a carreira deles é muito longa, muito extensa, eles fizeram muito para a indústria musical. Afinal, se eles não fossem fortes, se eles não fossem relevantes, eles não teriam que ter essa história sendo contada hoje em dia, pra gente sempre lembrar a importância que eles tiveram. Mas você contar a história inteira dele pode gerar uma incoerência de você vai cortar fatos, você vai cortar momentos e o filme pode ficar um pouco vazio. Então eu gostei bastante com o Completo Desconhecido, ele pega dois períodos específicos da carreira do Bob Dylan. Seria o primeiro, que é quando ele está chegando em Nova York, e a partir daí ele vai começar sua carreira no folk, até o momento que ele estoura na carreira, e depois a gente pula alguns anos, onde a gente acaba vendo já ele no estrelato. Isso é uma ideia muito interessante, porque no estrelato no sentido de quando ele queria mudar seu estilo musical, sair do folk e tentar trazer algo mais, uma mistura de metal com folk. E isso eu acho interessante, porque você pega os dois momentos muito importantes da carreira do Bob Dylan. O momento de sucesso, que ele revolucionou o folk, até o momento onde ele queria mudar seu estilo musical. Isso é interessante, porque você pega um recorte muito específico, mas muito importante para a música e para a carreira do autor, do cantor no caso. Então a partir daí, você consegue entender mais sobre ele, entender mais qual foi a importância do período histórico. Tanto que eu acredito que Um Completo Desconhecido, quem entra no filme esperando que fosse uma biografia do Bob Dylan, pode ficar um pouco decepcionado. Eu vejo esse filme muito mais como o momento da carreira dele para o mundo, do que sobre o personagem em si, sobre a personalidade do Bob Dylan. Tanto que a gente vai vendo sobre o folk e ao mesmo tempo a gente vai vendo qual período que eles estão vivendo, qual período que eles estão, através da TV, a gente vê discursos como o do Martin Luther King, como a gente vê também momentos onde a gente acaba vendo coisas de guerra que acontecem ali em volta, como a morte do Kennedy. Esses pontos específicos são bons para duas coisas. Primeiro, sempre mostrar, colocar a gente no período histórico que o filme está se passando, e ao mesmo tempo também é muito importante para a gente entender como a música dele fazia diferença, porque ele usava o folk para passar uma mensagem muito forte. Enquanto o folk até ele falava sobre a vida de pessoas que tinham esse estilo de vida, isso era criticado e até marginalizado, com pessoas sendo processadas como o Pete. Quando a gente acaba passando mais pra frente, a gente acaba vendo como que o que acontecia no mundo influenciava na música dele e fazia sucesso. E isso é muito interessante, eu gosto muito dessa ideia no filme, porque na verdade as músicas de hoje em dia, ou da época, ou de qualquer época que passa, elas acabam falando muito sobre o período que a gente vive. As músicas falam sobre guerra, as músicas falam sobre racismo, as músicas falam sobre direitos iguais. Tô falando no filme, tô falando músicas em modo geral. Elas vão retratar o período que a gente está vivendo. E o período que o Bob Dylan estava vivendo era de uma geração que estava querendo se revoltar, estava querendo mostrar porque eles vieram, porque elas existem. E a música dele passava muito essa ideia. Então pra mim eu gosto muito dessa linguagem que eles faziam para mostrar sempre isso. Se a música só pela música não faz tanto sentido. Colocando esse período histórico, a gente acaba vendo muito mais sobre esse destaque. O filme ele consegue trabalhar muito bem isso e obviamente, por ser o Bob Dylan, tem músicas excelentes. E mais do que isso, já que o Bob Dylan viveu um momento onde tinha muitos cantores, existem participações de outros cantores conhecidos aqui que fazem também muito bem pra tela. É legal ver outras performances, como do Johnny Cash e também da Joan Baez. Quando a gente acaba vendo essas performances, também é muito legal.
Então, nesse ponto, acho que o filme acerta muito. Acerta muito no parte de colocar a gente numa ambientação da época que ele tá vivendo, a importância dele e mostrar muito o que a geração queria, para mostrar muito como foi a influência pro Bob Dylan virar o sucesso que ele é. Outra coisa que ajuda muito nessa coisa toda seria a parte das atuações. O Timothée Chalamet é incrível como Bob Dylan e eu gosto do elenco de apoio, como já elogiei. O Edward Norton tá ótimo como Pete e eu gosto muito da Ellen Fanning como Suzy, que é uma personagem fictícia na vida do Bob Dylan, mas muito interessante. São atores bons e que fazem um suporte muito bom pro Timothée Chalamet que acaba crescendo. Inclusive, destaque também pro James Mangold, que cada ano que passa cresce como diretor, mostra o seu potencial, ele consegue trazer a energia do palco, a energia do que precisava pro Bob Dylan. Uma coisa que eu reclamo um pouco da direção do James Mangold é que eu acho que na parte do Bob Dylan na rua, mostrar um pouco mais da parte humana, eu acho que ele perde um pouco. Os shows eles poderiam ser um pouco mais vivos, ou até a parte que ele anda na cidade poderia mostrar mais a repercussão ali. Acho que ele grava muito em lugares fechados e em poucos momentos a gente vê o Bob Dylan sendo o Bob Dylan na rua. E ele andava na rua, ele andava de moto, se ele grava um pouco mais essa comoção popular pelo cantor, que era muito importante na época que ele foi feito. Isso eu critico um pouco na direção. Da mesma forma que ele consegue tirar a grandeza do Bob Dylan no palco, da mesma forma que ele consegue colocar o Bob Dylan introspectivo, eu acho que ele filma em muitos lugares fechados e a partir daí perde um pouco do encanto que poderia ter. Uma coisa que eu critico um pouco do filme também é que o diretor e o roteiro tentam colocar um pouco essa parte de o Bob Dylan contra o sistema e tentar mostrar um pouco do sistema. Só que eu acho que o sistema ele aparece só pra criticar o Bob Dylan. Eu não tô falando que o sistema tá certo, mas é legal ver outras visões de como eles pensam. Parece que sempre eles estão contra ele para realmente dar esse gás pra gente entender como ele era, de certa forma, até um revolucionário no que ele fazia, porque ele queria ir contra a cultura folk da época. Mas quando a gente poderia ver um pouco mais sobre isso, seria mais interessante. Eu também acho que o filme, em alguns pontos de roteiro, ele me incomoda em questão de... Eu entendo que o filme quis mostrar uma ideia de... as músicas do Bob Dylan falam mais sobre o Bob Dylan, no sentido de ele é uma pessoa muito introspectiva, ele é uma pessoa que não conversa com os outros e a partir daí ele é muito fechado. Então o que ele fala, o que ele sente vai através das músicas e isso é legal, isso é interessante, mas eu queria ter visto mais dele. Tem um momento que a personagem da Ellen Fanning, a Suzy, ela fala assim pro Bob Dylan, quando eles ainda estão juntos. Ela fala assim, você sabe tudo sobre mim, mas eu não sei nada sobre você, sem saber que você veio de um carnaval, de um circo. A partir daí, legal, ela pode falar isso. Mas a gente tem que ver mais sobre ele. Ele até responde pra ela falando, mas eu nunca perguntei sobre isso, você que foi falando pra mim. Mas tudo bem, ela fala isso, tudo bem. Mostra como ele não era aberto com as pessoas. Mas a gente, como público, tem que sentir mais isso. Tanto que eu sinto mais o personagem, o cantor, realmente através da atuação do Timothée Chalamet, do que realmente pelo que o roteiro mostra. Às vezes eu queria saber mais sobre Bob Dylan. E eu termino o filme sabendo, ele era um ótimo cantor, um excelente cantor, na verdade, com músicas extraordinárias, alguém que era mais fechado na dele, mas eu queria saber mais o que ele pensava, o que ele sentia. Momentos de choro ou desespero seriam muito importantes, e o filme corta um pouco isso. Outra coisa que me incomoda no filme seria que, tudo bem, eles escolheram 2 períodos para contar, isso é legal, mas eu acho que o filme também deveria, em certo ponto, explorar um pouco mais esses períodos em relação a música como um todo, a dificuldade que ele teve. Porque isso acontece aqui, acontece em muitas biografias, que seria a ideia de que ele consegue tudo muito fácil. E tudo bem, ele era um grande cantor, tudo bem, ele fez as coisas. Mas quando você pensa nisso, parece que ele chegou em Nova York, conversou com o Wood, depois ele conversou com o Wood, ele já lançou sua música, da música ele já foi pra gravadora, da gravadora já lançou uma outra música, lançou algo. Parece que tudo na carreira dele foi tão meteórica, num ponto onde parece que ele nunca teve dificuldade de nada. Então isso também sente um pouco de falta. Eu fui vendo um filme de 2 horas e 20, poderia mostrar algumas dificuldades maiores que ele teve, em relação a alguma música não ser aprovada, eles não gostarem de alguma coisa, ele errar em alguns pontos, isso seria muito interessante pra humanizar o Bob Dylan, algo que eu sinto um pouco de falta. Mesmo assim, o filme consegue te conquistar e ele consegue passar muito rápido com 2 horas e 20, pelas músicas e pelas atuações e a direção. E a história dele é interessante. O final também é muito bom ver como aquela sequência dele sendo vaiado é muito interessante pra mostrar como nem todos estavam prontos porque ele queria mostrar, tanto que depois ele faz sucesso. O filme também termina de uma forma muito interessante, no ponto de virada de, a partir daí o Bob Dylan percebeu que ele não quer fazer parte da indústria. Isso eu acho legal. Inclusive, mostrar a indústria de uma forma diferente, visões diferentes, é legal também. Como se é uma pessoa que é revolucionária e quer mudar tudo, como algumas pessoas acham que podem revolucionar de dentro para fora. Ele quer revolucionar a indústria, trazendo outras pessoas de ideias diferentes para dentro de lá. Existem pessoas como a Joanne, que ela quer ser aquela pessoa que ela quer mudar a indústria dentro dela, que é mais difícil. É legal ver isso. No fim, é um filme muito interessante, bom no que ele faz,
com uma boa direção, com ótimas atuações, com uma história boa e uma excelente trilha sonora. O que falta mais é essas partes de roteiro, que caem alguns cacuetes que as biografias fazem que me incomoda, mas de modo geral é um filme muito bom. Concluindo, Completo Desconhecido é um filme que pra quem gosta de Bob Dylan vai ser excelente, e pra quem quer saber um pouco mais sobre a cultura folk também vai ser muito bom. Com boa direção, boas atuações, é um filme que com certeza vale a pena. Claro, como eu falei aqui, tem muita coisa que me incomoda nele, mas na parte da direção, mas na parte de como escolheram alguns caminhos narrativos que me incomodam. Mas o filme é muito bom, e por isso que eu achei o filme Um Completo Desconhecido com uma nota 7,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Um Completo Desconhecido? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.